Olá, gente! Vocês sabem o que é a modificação genética nos animais e como ou por que esses processos ocorrem? Bom, iremos explicar um pouco mais sobre esse assunto hoje. Vários métodos são utilizados para a transgenia animal. Um deles é a microinjeção de DNA, em que é feita a injeção do gene desejado no pronúcleo do óvulo fertilizado de mamíferos. O gene irá se incorporar no genoma dessa célula, que então, quando implantado no útero, irá se desenvolver num organismo completo com esse novo gene em suas células. Outro método envolve primeiro a inserção do gene novo em uma célula-tronco, para que depois esta seja inserida no blastocisto. O blastocisto irá se desenvolver e gerar um animal quimérico. Isso significa que algumas células terão um material genético diferente das outras, pois no blastocisto estavam células modificadas e não modificadas. Na próxima geração, esse animal quimérico pode gerar filhotes completamente modificados. O terceiro método irá utilizar o mecanismo de infecção dos vírus para que o gene entre nas células. O vírus servirá como vetor que carregará o gene para o interior das células que ele infectar. Esses vírus são modificados previamente para que não causem malefícios às células. Outros métodos também são usados para inserir genes ou fazer outro tipo de modificação genética, como o knockout, que serve para inativar um determinado gene presente no animal. A inserção do gene num local do genoma que permita sua expressão acontece aleatoriamente, dificultando a produção dos animais transgênicos. Além do camundongo GFP, os animais geneticamente modificados podem servir como modelos para doenças como Alzheimer, câncer de mama e diabetes. Também podem se tornar produtores de proteínas de interesse ou ainda ter algumas características melhoradas, como a maior produção de leite. Você sabe o que são animais transgênicos? Animais transgênicos? São animais modificados em laboratórios. Transgênicos são modificados geneticamente? Não. Então, se formos seguir a teoria das plantas, a gente vai retirar um gene de determinada espécie e inserir no genoma de outra espécie. Isso é o que eu entendo como transgenia. Então, essa espécie nova que recebeu o gene, ela vai expressar características que seriam selecionadas da espécie doadora de gene. Fizemos uma pesquisa com 40 entrevistados, às quais foram feitas as seguintes perguntas. Você sabe o que são animais transgênicos? O resultado foi que 50% sabiam responder e 50% não souberam responder. Você sabe o que significa o T dentro de um triângulo amarelo nas embalagens? Aí eu sei, mas eu não consigo puxar na memória. Também não. Transgênico, sim. Você sabe o significado do T dentro de um triângulo amarelo nas embalagens? 37% souberam responder e 63% não souberam responder. Você consome ou consumiria animais transgênicos? Provavelmente sim. Eu nunca pensei sobre isso, mas eu acho que necessita de pesquisas para avaliar a segurança. Então, se os alimentos forem transgênicos, né, e depois de exaustivas pesquisas, elas demonstrar segurança, eu sou a favor. Mas não pesquisar, então fazer transgenia e não exercer uma pesquisa a longo prazo, eu sou contra. Você consome ou consumiria animais transgênicos? O resultado foi que 43% consumiria e 57% não consumiria ou não consomem. Tivemos a conclusão que a maioria das pessoas que responderam não saber o que são animais transgênicos, ao mesmo tempo afirmaram que consumiria ou consomem justamente por não ter conhecimento nenhum a respeito. Mas o que são animais transgênicos? A transgenia permite a criação de animais de grande porte com características comercialmente interessantes. Assim, existem vacas transgênicas que produzem mais leite ou leite com menos lactose ou colesterol, porcos e gado transgênicos com mais carne e ovelhas transgênicas que produzem mais lã. Já as aplicações médicas são várias e incluem um polêmico xenotransplante. A transgenia vem sendo utilizada para a criação de porcos imunocompatíveis com o ser humano. Além disso, a transgenia em animais de grande porte
vem sendo utilizada para a produção de fármacos. Produtos como insulina, hormônio de crescimento e fator de coagulação podem ser obtidos do leite de vacas, cabras ou ovelhas transgênicas. Finalmente, a aplicação da transgenia na indústria, de forma equivalente à na medicina, visa a criação de bioreatores, que são animais transgênicos de grande porte, produzindo uma proteína de interesse comercial de algum tecido de fácil purificação. Agora, iremos ver alguns exemplos desses casos. O que vocês vão ver agora é a imagem de cabras geneticamente modificadas no Brasil para produzir leite rico com a proteína humana capaz de salvar crianças da desnutrição, como também combater diarreias, e foi descoberto que esse leite pode ser usado no tratamento de uma doença genética chamada de doença de Gaucher. Mas o que é a doença de Gaucher? Essa doença é causada pela deficiência do gene que faz a produção de uma enzima chamada de beta-glicosidose. E essa falta faz com que o glicocerebrosídeo não esteja presente para digerir certo tipo de gordura, causando essa doença, que afeta os lisossomos, e a lisozima age como catalisadora. Nessas imagens, duas delas receberam o nome de lisoenzima, fazendo analogia a essa proteína que vocês estão vendo na imagem. A lisozima é uma proteína extremamente poderosa no combate a bactérias e é produzida por quase todos os seres humanos. Só que nessas cabras foi descoberto por cientistas brasileiros da Universidade em Fortaleza, junto com pesquisadores da Califórnia, que é possível reproduzir a mesma enzima do leite materno no leite das cabras. Daí a lisozima é injetada nos embriões dos animais, funcionando como remédio natural. Agora o que vamos mostrar para vocês é outro animal geneticamente modificado, que é o salmão atlântico, criado pela empresa Aquaboat de Massachusetts, onde foi colocado o DNA do salmão real, aumentando 2 vezes muito mais rápido o seu crescimento, além de consumir muito menos ração. E o interessante é que ao invés de 3 anos, eles cresceram em 18 meses. Mas houve polêmica em sua comercialização. Então, o que houve foi que outras empresas e defensores ambientais criticaram a agência reguladora ligada ao Departamento de Saúde do governo norte-americano, destacando a preocupação com o meio ambiente e pelo órgão decretar que quem comercializar não precisa rotular comida como geneticamente modificada. Agora destacamos também o xenotransplante, que são os transplantes de órgãos geneticamente modificados do porco. E como aconteceu esse avanço genético com o intuito de diminuir as longas filas de esperas por um transplante? Então, com a tecnologia da técnica CRISPR, foi alterado o DNA de células do porco para torná-las compatíveis com humanos, desativando o retrovírus endógenos residentes em seu DNA. Esse retrovírus pode infectar células humanas. Mas com essa técnica foi possível eliminar todas as cópias do retrovírus. E quando checaram em laboratório se as células que foram modificadas ainda poderiam infectar as células humanas, isso não ocorreu. Então surgiu a oportunidade para David Bennett, que sofria uma cardiopatia grave e terminal, realizar o transplante do coração. O transplante do coração do porco foi realizado com sucesso, mas David Bennett viveu somente 2 meses, por conta de ter contraído o vírus do porco. Apesar disso, pessoal, acredita-se em avanços em pesquisas futuras nessas modificações genéticas. E agora vocês vão saber também um pouco mais sobre os mosquitos geneticamente modificados. A Oxitec, uma empresa inglesa com filial no Brasil, criou um mosquito transgênico para combate à dengue. Ele cruza com a fêmea e até nascem os filhotes, mas não atinge a idade adulta.
portanto diminui o contágio da dengue. Foi testado em algumas cidades já do Brasil, inclusive em Juazeiro, aqui na Bahia, com bastante eficácia. Como os filhotes morrem antes de desenvolver, de se tornarem adultos, a doença regride nesses locais em que foi feito o teste. E o mosquito não oferece perigo porque só as fêmeas picam. Foram criados mosquitos transgênicos apenas machos. Esse mosquito da Aedes aegypti foi o primeiro animal transgênico a ser introduzido no meio ambiente. No futuro, poderemos esperar muito da transgenia. O uso de animais modificados geneticamente em laboratórios para testes e pesquisas poderá trazer a cura de várias doenças que afligem a humanidade, como o câncer, o Alzheimer, a diabetes, entre outras. Apesar de todas as vantagens conferidas pela transgenia, muitos ainda relutam em aceitá-la. Esse tipo de ciência é visto por alguns como interferência na ordem natural das coisas. Outros receiam que a proliferação dos organismos geneticamente modificados tenha consequências globais nefastas. Porém, transferências de genes entre espécies às vezes ocorrem na natureza. Até o momento não existe qualquer indício que apoie esse temor. O homem pode e deve extrair vantagens das novas tecnologias disponíveis. Se as devidas precauções forem tomadas, só teremos a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora vocês vão ouvir um pouco sobre a legislação. O artigo 1º da Lei 11.105 da Biodiversidade determina leis de segurança sobre toda e qualquer manipulação incorreta de organismos geneticamente modificados e seus derivados, tendo como objetivo principal a proteção à vida, à saúde humana, animal e vegetal. Portanto, podemos concluir que a transgenia vai ter muito ainda a nos oferecer. No futuro, poderemos ver desenvolvimento no campo das ciências, com grandes benefícios nos campos médicos, biotecnológico e comercial.